Vamos nós de novo, começando mais um podcast aqui do Sociedade Metamorfoses, para falar de educação, filosofia e principalmente de ser humano, certo, Amoroso? Humanidade. Das humanidades. Muito bem, doutor Gulu. Hoje, mais uma vez, recebendo... Sacanagem, Nosso não é isso? convidado especial. Especial porra nenhuma. Mais uma vez, a gente seguindo aqui nessa jornada com o Gulu, trazendo os assuntos que são muito importantes, são muito caros para a gente. Pedir para o pessoal já curtir, compartilhar, comentar e principalmente se inscrever no canal. Gulu, vamos falar sobre o que hoje? Hoje vamos falar sobre o caráter. Caráter. A gente fez aqui essa combinação, né, de falar sobre esses assuntos que eu particularmente... Qual foi, Alan? Segue aí. Caráter que nos falta. Eu já... Não. Começou a lembrar da tua adolescência, não? A formação do caráter. Né? Eu quero ver como é que vai ser isso, para ver onde eu vou identificar. Então, são assuntos que eu gosto bastante, né, de estudar, me interessa, que a gente tem isso, né, Alan, que cada um de nós aqui, a gente tem assuntos diferentes, a gente tem interseção em muitos assuntos, mas a gente estuda assuntos diferentes, que é legal, né, porque a gente passa um para o outro, isso aí faz com que a gente cresça bastante, é uma característica nossa que a gente procura cultivar, de cada um explanar para os outros, né, o que gosta de estudar. Então, nessa sequência, né, a gente começou com temperamento, passamos pelos 4 temperamentos, e uma ordem que é meio que cronológica mesmo, né, da formação do ser humano, né, não dito por mim, mas por quem estuda e trabalha realmente, né, psicólogos, psiquiatras, que é o temperamento, né, que é a base, o caráter e a personalidade, né. Tem uma analogia boa, que eu gosto, que é da árvore, né. Então, o temperamento seria a raiz, né, seria a parte, não principal, mas a primeira parte, da onde tudo começa, né? E depois o caule seria o caráter, né? E as folhas e os frutos seria a personalidade, tá? Então, você vê que a raiz, né, o temperamento, a raiz vai seguir para o resto da tua vida, né, como uma base sua ali, que é o temperamento. O caule também, né, ele vai se formar e ele vai seguir para o resto da vida. Já as folhas e os frutos, né, eles vão ter uma variação maior, né, dependendo de como, se chover mais, se chover menos, em determinada temporada você vai ter frutos melhores, piores, folhas melhores formadas, piores formadas, enfim. Mas a personalidade, vamos deixar assim, as folhas e os frutos a gente vai deixar pro episódio, né, para os episódios que vão vir em sequência, né? Hoje a gente vai falar do caule, né, do caráter. Que, segundo especialistas, né, essa área da psicologia, né, própria da filosofia também, ela, logicamente, o que eu vou falar aqui, né, eu vou dar um número aqui de formação do caráter, de idade, né, que é um número, logicamente, vai variar, né, porque essa é uma observação, não foi nenhum experimento, não tem como, né, você fazer um exame e falar assim, ó, com tantos anos esse ser humano está com o caráter formado. Mas, a grosso modo, né, por observação, a formação do caráter vai até os 7 anos e ele pode ser moldado, de certa forma, até os 14. Tá? E aí, daí por diante, a gente vai desenvolver aqui para a gente tentar entender melhor, né, o que é o caráter, e a gente vai ver como se adequa, né, a essa idade que foi proposta, vamos dizer assim, né, dos 7 da formação, e os 14 a formação por completa, vamos dizer assim, né, dos 7 a 14 ainda pode ter alguma transformação, vamos dizer assim. Então, o que é o caráter, né? Quando você nasce, desde o momento que você nasce, né, como a gente já falou, você nasce com um temperamento, com uma maneira de agir, de reagir, né? Só que você nasce num ambiente
num ambiente que é o seu ambiente, né? E cada um nasce num tipo de ambiente, ou seja, família, bairro, cidade, cultura, e a cultura que a sua família traz, a escola, né? O que você aprende na escola, a relação com seus professores, a relação com seus amigos, a relação com seus amigos na rua, a relação com seus amigos na escola. Então, todas essas informações, essas suas vivências, elas vão, de certa forma, sendo incorporada a você, né? A gente já falou sobre isso, né? A gente acredita que nós não somos tábula rasa, que a gente não nasce uma folha em branco, né? Porém, ela não é em branco, mas ela tem muito a ser preenchida. Então, esse primeiro preenchimento, né? Preenchimento, porque o temperamento já vem, vamos dizer assim, né? Brincando, já vem de fábrica, né? O caráter não vem de fábrica. O caráter, ele é parte dessa folha que tem muito a ser preenchido e vai preenchendo com as suas experiências. Então, o caráter, ele é meio que uma forma, quando você está com o seu caráter formado, ele é meio que uma forma de você agir automaticamente. Então, vamos dar um exemplo, né? Um menino foi criado numa família com poucos recursos, numa comunidade de pessoas com poucos recursos, e ali ele foi criado muito na rua, muito naquela coisa, estou falando de menino, né? Aquela coisa de competitividade, né? De jogar bola na rua e querer ganhar. Só lembra que hoje em dia a coisa mudou um pouquinho. Sim, mas eu acho que esse exemplo dá para visualizar bem, né? Assim, dá para visualizar. Mas pobre ainda tem um pouquinho mais de acesso à rua. Porque por mais que tenha mudado, ainda acontece, ainda tem, não é uma coisa extinta, ainda tem. E tinha muito isso há pouco tempo atrás, tipo ontem, né? Vamos dizer assim, né? Há pouco tempo. Então, aí logicamente eu estou formulando esse exemplo, né? Estou falando assim, dentro do meu imaginário, né? Então, ele conviveu com algumas pessoas que talvez praticassem pequenos furtos e querendo levar vantagem em cima de tudo, né? Querendo aquela coisa, a competição. Então, aquilo ali, né, para dar um exemplo, é muito provável que esse menino que foi criado nesse ambiente ali, começou a andar, ir para a rua com 5, 6, 7 anos, é muito provável que isso se incorpore nele. Então, quando ele vai agir, né, automaticamente que ele está na vida dele, de repente já trabalhando com 20 e poucos anos, sei lá, de repente ele é técnico em refrigeração, ele é professor, alguma coisa do tipo, então dando profissões assim aleatórias. Então é muito comum que isso esteja entranhado nele. A competição, talvez a questão do certo e errado, sobre honestidade, talvez não esteja muito natural no caráter dele. Diferente, por exemplo, dar outro exemplo de um menino que foi criado num ambiente mais restrito, num ambiente talvez religioso, num ambiente que o pai e a mãe muito criterioso na questão do certo e errado, né? E talvez possa ter sofrido punições mais severas em algum momento que ele fez alguma coisa errada, que ele foi desonesto. Então aquilo ali tem a tendência de formar um caráter de uma pessoa que seja mais reta, mais correta, mais buscando mais a verdade. Então, e dos 7 ao 14, essa coisa de moldar, é porque realmente tem uma... Eu acredito, tá? Estou falando de mim, que você, mais tarde, é claro que você pode moldar, é claro que você pode... Né, mas aí você vai ter que fazer uma reflexão de como você age, porque, como eu falei, o reflexo é uma coisa automática, o caráter é uma coisa automática, você vai agindo, né, no dia a dia e você vai tendo uma maneira de responder a esses estímulos, tá? Então,
mais tarde, por que o caráter já está formado? Porque, claro, aí vai entrar, né, mais tarde, vou falar sobre a personalidade, que vai ajudar muito nessa questão, muito, né, porque, pensa bem, seria muito cruel, né, a gente ter um caráter formado aos 14, que a gente tem pouca consciência do que a gente está fazendo, a gente, na verdade, foi um acúmulo de experiências que a gente não... exatamente, que a gente absorveu, que a gente não conseguiu digerir, porque não tem como, né? E mais tarde, e aí entra aquela questão, né, que a gente estava falando até do temperamento, tem temperamento, tem pessoas que têm uma dificuldade de reflexão, uma dificuldade de parar para pensar na vida, né? Então, isso é um caráter, vamos botar assim, um caráter desviado, um caráter mal formado, ele vai dar muito trabalho para o adulto lá na frente. Ele vai ter que ter um trabalho. Aí entra terapia, tem muita gente que vai para terapia que, no final das contas, pode não saber, mas é muito em função do caráter. Porque ela vai tomando certas atitudes, por exemplo, infidelidade, né? Eu, pelo menos, Alan, eu ser amoroso, eu nasci numa época em que a infidelidade conjugal e de namorado era uma coisa, cara, bem comum. Sim. Ainda é hoje, claro. Às vezes até heróica. Exatamente. É aquela coisa de entre normal, entre, né? entre meninos, até eu via adultos contando vantagem. Era uma coisa, aquela coisa de sentar na roda do amigo e falar, pô, peguei fulano, peguei Beltrano, não sei o quê. E assim, cara, não vou julgar ninguém. Não vou julgar ninguém, né? Mas assim, a gente pode partir de um princípio que, pô, que não é legal. Que não é o combinado, né? Não é o combinado. Pode ter até a poligamia, as pessoas combinarem entre si, e aí cada um resolve. Mas vou chutar aqui, 95% das pessoas têm como combinado a fidelidade. E se você é infiel, você está, de certa forma... Quando o caso é falado lá no púlpito, né? Traindo a pessoa. Mas aí tem gente que não casou e está falando de namorado, também está falando de... É igual contrato social, de maneira geral. Fica casado, vale a mesma coisa. Fica implícito. Não sou casado, porra. Não sou casado na igreja. Nem vale no civil. Não assinei nada até hoje. Karina, inclusive, me cobra isso. Eu espero que ela não veja esse episódio. Me cobrar mais ainda. Né? E esse exemplo, cara, é legal porque, assim, quando a gente, lá atrás, em qualquer momento você começa a namorar, a maioria das vezes você nem fala assim, ó, a gente vai ter fidelidade um com o outro, já tá explícito. Tá. Não precisa ter nem a necessidade. A nossa sociedade, a nossa cultura, ela é tão monogâmica que você não precisa explicitar. Entendeu? Então, essa coisa, isso leva muitas pessoas da terapia, porque como o teu caráter, ele vai te levando para lugares que para você é meio automático, mas fica na tua consciência que não é legal as atitudes que você está tomando, desde, né, matar um trabalho, ligar para o patrão, falar assim, ó, pô, eu não posso ir, e o cara tá lá tomando cerveja, entendeu? E vida que segue, vida vai seguindo. Quando você vai ver, cara, isso aí, pô, por que você está tomando essa atitude, cara? É o teu caráter. É o teu caráter. E eu acho legal essa coisa de me apaixonei, vamos dizer assim, por esses, que eu gosto muito desses assuntos, porque assim, se você perguntar no senso comum, define o que é temperamento, o que é caráter, o que é personalidade. Coisa, né, tudo tá meio assim, se você for perguntar, as pessoas vão falar assim, vão dar uma definição. Claro que é normal, porque, né, nem todo mundo se debruçou para dar uma estudada sobre isso. Não consegui nem falar. De repente vai nem conseguir nem falar, mas pensando até em mim, há anos atrás, se me perguntasse, eu ia falar assim, cara, a resposta mais honesta que eu teria que dar era não sei, né? Porque isso realmente, você fala assim, cara, temperamento, normalmente temperamento, a pessoa, né, fala, a pessoa às vezes é muito nervosa, né? É o temperamento dele, que ele é meio explosivo, né? A pessoa meio caladão, não, esse é o jeito dele, o temperamento dele. Aí quando a pessoa, de repente, né, toma umas atitudes, faz umas coisas meio ruins, pô, mau caráter. Isso aí tá no vocabulário, né? O cara é muito mau caráter. Por que é mau caráter? Porque é mau caráter porque ele tá tomando, faz coisas, combina e não faz, né? Hoje, com essa popularização de neurodivergência, essas coisas, agora fala que não tem mais boa ou má ação.
tem a neurodivergência dele fez ele fazer isso. Por exemplo, eu tava vendo um negócio, falou assim, eu comecei a namorar um rapaz, aí ele sumia e aparecia, largava e voltava, não respondia mensagem. Ele é evitativo. Que porra de evitativo? É mau caráter, tá te sacaneando. Não, ele é evitativo. Agora tudo nego bota uma neurodivergência pra justificar qualquer merda, né? Hoje em dia não tem mais mau caráter. Daqui a pouco sai um diagnóstico. Ele faz isso porque é evitativo. Porque ele é TDAH, que não sei o quê. Aí ele é evitativo. Hoje em dia tá tudo caindo pra esse lado, né? Não preciso comentar, não, né? É tudo psicologia. Posso ficar quieto nessa parte, né? Meu Deus do céu, a minha paciência vai no limite do limite com essas porras, meu irmão. Mas enfim, aí segue aí, a gente, né, sempre nesses assuntos a gente tenta trazer para a nossa profissão, né? Eu acho que o que ajuda na nossa profissão, e não só na nossa profissão, como na nossa vida, acho que isso aí é para a vida, e a nossa profissão está dentro da vida, né? É que às vezes a gente acaba tendo atitudes que não são refletidas e são meio no automático, e a gente não fez uma reflexão de como é o nosso caráter, de como as nossas atitudes são tomadas e por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo, porque isso está em nós e está nos alunos. Então, às vezes também a gente consegue ver em certas atitudes dos alunos a formação do caráter. É claro que quando a gente entrar, né, em personalidade, vai dar uma preenchida melhor e uma entendida melhor, né? A gente vai entender melhor, né? Personalidade entra nas camadas, Lu? Ou é outra coisa ainda? Sim, não, tem a ver com as camadas. Tem a ver com as camadas. São as 12 camadas da personalidade, né? Aí eu estava falando, a personalidade, quando a pessoa fala assim, pô, essa pessoa tem personalidade, né? Que é outro... Normalmente, por que que é? Porque a pessoa tem atitude, né? A pessoa tem uma firmeza, né? Ela não... eu gosto de usar alguns termos populares que eu acho que entende melhor. Não é Maria vai com as outras, né? Normalmente aquele cara que... sem personalidade. Tá todo mundo fazendo uma coisa, ele vai e faz outra. Pô, aquele cara tem personalidade. Margulo, tem uma coisa que você falou aí que se fosse uns anos atrás você não conseguiria explicar a diferença entre temperamento, caráter e personalidade. Eu queria só que você falasse um pouquinho, e a gente já teve bastante resenha desse tipo de coisa que eu vou falar agora, que é o fato do cara não saber determinar, vamos supor, o leigo não saber determinar, não quer dizer que ele não tenha um bom caráter. Sim, claro. Não quer dizer que ele não esteja num bom estágio de formação da personalidade, e não quer dizer também que ele já, entre aspas aqui, aprendeu a dominar o seu temperamento dominante. Isso é muito como você explicou no podcast passado. E aí... Não, vai que eu... Essa tua pergunta e comentário foi muito bom, me deu um gancho, porque pô, a gente vê, e não é incomum, não, é muito comum a gente ver pessoas que não sabem assinar o nome, não tiveram a mínima educação formal, tem uma personalidade, um caráter super bem formado, entendeu? Exatamente porque, principalmente falando de caráter, né? Aquela pessoa teve uma formação e o contato com pessoas que ofereceram esse norte de virtudes, vamos dizer assim. No final das contas, a gente não tem como deixar de falar de virtudes, de vícios e virtudes, né? Porque nessas relações que a gente vai tendo na vida com as pessoas e conosco mesmo, são vícios e virtudes. É muito simples, né? Quando você tem um bom hábito, né? Um bom hábito de operar a sua vida, a gente chama isso de virtude. Quando você tem um mau hábito de operação da tua vida, a gente chama de vício. E eles são antagônicos, né? E ao mesmo tempo, as virtudes, ela é o antídoto para o vício, né? A gente falou outro dia, não me lembro qual episódio, sobre soberba e humildade. A soberba é um vício e a humildade é uma virtude. Isso aí é básico nas nossas relações humanas. Então, qual é o antídoto para a pessoa soberba? É a humildade.
Então, aí voltando para o caráter, aí você pode ter, como quando menino, ter tido contato com um pai muito soberbo, com uma mãe muito soberba, com amigos, e aquele vício da soberba, de certa forma, foi incorporado a você. E é legal também, porque parece que fica uma coisa meio caótica, mas na minha opinião não, se você refletir, é porque esse contato, essa absorção que não veio de você, né, que está preenchendo a tua folha, ela se mistura com o teu temperamento. Aí você imagina, né? Vamos lá, porque a gente imagina um cara colérico absorvendo o vício da soberba. Ó, Vai dar, entendeu? Imagina um cara melancólico, ele sendo absorvido por um ambiente extremamente reflexivo, castrativo, vai potencializar o que é de ruim nele. Não é ruim, mas o que ele tem que melhorar. eu fui criado No por um caso. colérico soberbo. Muito soberbo e muito Pois é. colérico. Muitos dois. Porra. Então, assim, aí né? Com 80 anos ainda é. Soberbo. Ainda é. Quando bebe, então, a soberba explode. Ah, mas acho que quando bebe, Mas normal ainda é soberbo. num ambiente de segurança, tem certas coisas que eu não vejo tanto problema. Você vê, o Gulu tá ali, tá no Não, a ambiente gente de... já conhece. Porque às vezes, né? não, ele tá falando, eu acho que você está falando assim, que na hora que a gente está bebendo e com os amigos, vira até uma brincadeira. Exato. Vira até uma maneira de você lançar aquele foda-se, assim, pô, vou falar o que der na minha É cabeça. o que acontece com a gente aqui, quando a gente bebe, já sabe que é sanguíneo, que é colérico e que é fleumático. A gente já sabe disso. A gente sabe, a gente faz troça disso, na verdade. A gente zoa com O isso. Alan fica puto, eu começo a fazer Isso. palhaçada e o Gulu fica autista. E fica uma coisa, assim, a gente aproveita que tem esse de conhecimento para brincar com isso e ao mesmo tempo relaxar. Não. Então eu não preciso fazer filtro de porra nenhuma, que eu tô com vocês dois no ambiente de segurança. E é Ele divertido, normalmente é divertido. É. Xingação do cacete. Aí a soberba Eu vem. fico de palhaçada debochando, ela fica xingando. Porque aí você vê, vamos lá, voltando para nossa profissão, você está lá com o teu aluno, né? Aí você reparou que ele é muito calado, que ele é mais reflexivo, ele demora para falar as coisas, aí você fala assim, pô, ele, cara, deixa eu tentar mapear aqui, ou ele é fleumático ou ele é melancólico. Mas aí, de repente, o cara, pô, conta uma mentira, fala que fez uma coisa e fez outra. Aí você fala assim, pô, isso aí não é temperamento. Isso aí já é caráter. O cara tá querendo me dizer uma coisa, mas na verdade foi outra, já é caráter. Então você fala assim, cara, é um melancólico, um caráter, né, um pouco desviado. E aí, por isso que eu acho legal, que aí você, cara, você vai mapeando, né? Fora, não tô falando de julgamento, não é julgar o cara, porque assim, cada um tem uma história de vida, cara. Entendeu? É muito fácil você julgar um cara que tá fazendo isso, mas você fala assim, cara, como é que foi a criação dele? Não justificando também. Eu acho que eu sou a favor de você, não é julgar e também não é passar a mão na cabeça e justificar. É só uma questão de você saber, porque para mim isso aí é importante, ainda mais na área da saúde, na área do nosso personal, fisioterapia, você consegue mapear a pessoa, você consegue entender melhor quem é que está na tua frente, né? E automaticamente como você vai agir. Não é aquela coisa também, eu estou fazendo isso maquiavelicamente para eu poder... Não. É simplesmente porque você quer atingir, né, o Alan fazendo... Pô, para a tua profissão, então, agora, para a tua segunda profissão de nutrição, é importante pra caramba, cara, porque às vezes a pessoa não está aderindo ali à tua dieta, não tá... Aí, pô, você vai conversando com ela, daqui a pouco ela solta um negócio, solta outro, você fala assim, você vai mapeando e vai entendendo melhor. Fala assim, cara, aquela velha história, pô, fala que não comeu, mas comeu, né? Por que ela está fazendo isso? Entendeu? Aí você vai, pô, esse temperamento dela é tal, aí, pô, se eu agir dessa maneira, sabendo o temperamento dela, vai ser uma pedra de tropeço, né? Se eu agir dessa maneira, eu acho que vou atingir melhor. Então você está fazendo isso, que eu acho que eu já falei isso lá atrás, que a teoria do temperamento, muitas pessoas chamam de terapia, de teoria do amor. Porque se você está aprendendo aquilo, está enxergando a pessoa e tentando entender, mais uma vez, não julgando e não justificando, não passando a mão na cabeça dos erros,
Na verdade, você quer atingir um objetivo que no fundo, esse objetivo é um objetivo de amor, de você quer que a pessoa melhore. Então, aquela coisa, às vezes pega uma pessoa muito colérica, né, pô, muito explosiva, e aí você sabendo disso, você vai assim, cara, eu vou tentar amansar ela, vou tentar fazer com que ela, né, fique mais mansa por ela, por mim também. Aí entra aquela coisa fazendo um carnaval, que é aquela coisa da mão invisível, que você não faz, né, do egoísmo, do altruísmo, né? Que você, é lógico, você está fazendo por ela, mas também se você é casado com a pessoa, por exemplo, ou se você é professor da pessoa, é teu aluno, você está fazendo por ela, porque você quer atingir o objetivo, e no fundo esse objetivo vai voltar para você também. Né? A via de mão dupla que, na minha opinião, funciona muito bem, é uma coisa natural que funciona muito bem. Só explicando essa coisa da mão invisível, é um conceito de economia, né? Que ao você fazer o bem, ao você buscar o bem, você vai fazer o bem para a pessoa e esse bem vai voltar para você. Egoísmo, altruísmo, não interessa. São os dois ao mesmo tempo. Não tem como você... Toda essa discussão ela é profunda. Demora, não dá para... Mas já fica uma sementinha. Toda ação que você faz, você não pode cravar que é 100% altruísmo e 100% egoísmo. É difícil, não vou falar que todo, né? Se o psicopata mate alguém... Exatamente. A gente vai para os exemplos extremos. Mas são exceção, então não é nem exemplo. Mas normalmente, pô, a nossa relação com o aluno é totalmente assim. Pô, você está fazendo um bem, você quer fazer a melhor aula, quer que ele melhore, está com a dor no joelho, quer que ele faça, pô, vai ser muito bom para ele e muito bom para você. Porque você vai ter o reconhecimento dele, você vai ficar... Ele vai fidelizar o aluno porque você conseguiu o objetivo. Alain emagreceu uma pessoa. Muito bom para a pessoa, muito bom para ele. Ele foi altruísta. Ajudou a pessoa a emagrecer, né? Que a pessoa... sim. Eu não emagreço ninguém, né? Sim, mas aí você pode falar assim, pô, cara, olha como... Amarrei na cadeira, botei um fecheclé na boca. Não, sim, assim como a pessoa também que está tratando o joelho também. Pode, não vai fazer... O cara faz caminhada... trilha, não faz trilho, o cara vai e faz trilho. Tem jeito. Margulu, deixa eu voltar um pouquinho aqui em duas coisas. Volte. Primeiro, quando você falou aí fazendo um carnaval, que não é bem fazer um carnaval, que o negócio é complexo. São muitas coisas interagindo e qualquer separação que você está fazendo aí é uma separação didática para poder explicar o assunto que você está querendo explicar. Mas não tem nada que funcione separado. Por ser humano, por isso que eu gosto do negócio de sistemas complexos que o Amoroso está aprofundando agora. Ele é fantástico nesse sentido das interações, dos fatores não se somarem, dos fatores interagirem. E aí, voltando um pouquinho mais, quando eu te perguntei aquele negócio que eu falei assim, o cara não sabe o que é, mas não quer dizer que ele não tenha um bom caráter, uma boa personalidade, que ele não tenha o temperamento dele. Então, por que a gente está falando sobre esse negócio? Está falando esse negócio porque a gente tem um objetivo aqui de desenvolvimento pessoal, que passa pelo autoconhecimento. E aí, se o Amoroso quiser complementar um pouquinho, porque uma das pessoas que eu vejo mais irritada com a palavra autoconhecimento, pelo menos que eu já vi, é o Amoroso. Porque as pessoas vão transformando alguns termos que são importantes e profundos em coisas banais. Como se fosse um negócio assim, não, autoconhecimento. Autoconhecimento foi um negócio, não, é autoconhecimento. O que é esta porra do autoconhecimento? Eu acho que isso aqui faz parte de autoconhecimento, que vai te ajudar. A partir do momento que você se conhece melhor e você entende das coisas melhores, você se relaciona melhor com as pessoas. E isso faz com que você seja um profissional mais completo. Por isso que a gente, apesar de eu não precisar explicar o negócio para ter temperamento, caráter e personalidade, conhecer disso talvez me ajude a lidar melhor com isso e evoluir. Que aí eu queria, depois que eu... Deixa eu só fazer um parênteses que aí o Amoroso fala, porque realmente eu entendo essa revolta dele. Eu nunca vi, não. Esse para mim... Mas não, foi no WhatsApp algumas vezes que ele fala aquele jeito que ele fala, essa porra, tu não fala de autoconhecimento? Duas coisas que ele fala, que eu já vi ele falar, mas é pensamento crítico. O cara nem sabe o que é pensamento crítico. Se tu quiser, pode dar, porque eu já dei a minha visão pra você dar a sua. Então, e autoconhecimento? Autoconhecimento, essa porra, na internet, o cara vai lá, bota no Instagram, autoconhecimento. Sabe o que é autoconhecimento, ô filho? Coisas do Amoroso. Essa hora a gente é bem parecido. Dou uma lanceada bonita.
Então, eu acho foi mal. essa reflexão não é nem minha, né? Mas as pessoas confundem muito e vão por um caminho que em vez de ir para o caminho do autoconhecimento, elas vão para o caminho da autoimagem. Então, assim, elas, por exemplo, autoconhecimento. Bom, então eu tenho que, é o que eu falei no início, eu tenho que rever o meu caráter, eu tenho que rever as minhas atitudes, eu tenho que rever como eu sou realmente, honestamente, buscando a verdade para eu realmente me conhecer, saber como é que eu funciono. Porque, na verdade, eu acho que, a minha opinião, né, o autoconhecimento é isso, é você saber o seu modo de funcionamento. Como você funciona, como você age, por que você age, né? E as pessoas, quando elas pensam em autoconhecimento, elas vão direto para uma autoimagem. Por quê? Porque elas vão querer formar o que elas querem ser e não o que elas são, na verdade. Quando ela vai pensando em autoconhecimento, ela fala assim, bom, cara, o conhecimento, então assim, eu quero ser, eu tenho que ser mais, eu tenho que falar mais a verdade, eu tenho que ser mais compromissada, eu tenho que ser... Então elas vão formando uma autoimagem e esquecem do autoconhecimento, do que elas são. Então isso para mim que é o que causa desconforto em muita gente, causa em mim também, que as pessoas elas dão um salto. Elas falam, não, um autoconhecimento, mas vão para uma autoimagem do que elas querem ser. Aí não tem autoconhecimento nenhum. Pois é, Moreco. Esse negócio do autoconhecimento e também, por exemplo, o sujeito ele busca se conhecer. E se ele se conhecer, o que ele vai fazer com esse conhecimento, né? Eu acho que o autoconhecimento tem que vir conjuntamente com autoadestração. Você tem que se adestrar, né? Porque não é tão simples. Você sabe, às vezes você sabe um temperamento seu, para onde ele tangeia, as suas atitudes para onde elas vão. Você sabe que você é assim, aí você pode assumir, é meu temperamento, é meu jeito. Você se conhece, sabe que o teu jeito é aquele ali, mas não sabe que o teu jeito é um jeito de merda, né? Adiantou porra. Você precisa se autoadestrar. Aí, de uma visão mais socrática, né? Sem levar ao limite dele, que era... Não chegava a paralisar, mas era um limite que ele acabava abrindo mão de tecnicamente conhecimento, né? Mas era uma estratégia dele, né? Também a galera não sabe que era uma estratégia, tanto que o Xenofonte chamava de sofista, né? Falava, Sócrates, ele é safado, tipo assim, levando para as palavras populares, o Sócrates é safado, ele fica perguntando até o limite do conhecimento, chega lá, tu fica todo embananado, não sabe para onde ir, ele tá te dilapidando, porque o discurso dele tava vencendo na ática, você vai na onda dele. A gente não sabe a real intenção do cara, mas a gente imagina que pela história, pelo que o Platão falava, que o que o Platão falava dele é que realmente o cara era um cara honesto, fazia aquela coisa mesmo com amor ao conhecimento, filosofia. Porque a sacerdotina falar lá no oráculo, falar que ele era o mais sábio, ele se assustou. Ele falou assim, como que eu sou mais sábio? Ele, na verdade, ele era mais sábio porque ele admitia que não sabia. Então, ele ficava testando para ver os caras que eram soberbos, que achavam que sabia, e ele ia lá mostrar pro cara que ele não sabia, na verdade. Aí ele falou assim, mas você, não, eu tô falando que eu não sei. Então, por isso que ele é o pai da filosofia, porque ele inaugurou um questionamento de falar assim, bom, então vamos conhecer de verdade. Ali foi a busca, na minha opinião, acho que de muita gente, que nasce a tal da busca da verdade. E ele é pelo negativo. Não à toa, acabou virando até uma coisa que muitos autores não concordam. Um deles, que você me mandou um livro, fala sobre isso, mas que dá o tom que a história do tem os autores pré-socráticos. Né? Ele chega a ser um divisor de água. Até tem muita gente que não concorda com esse termo de pré-socrático, mas os pré-socráticos, eles eram meio os cientistas antigos, né? Eles queriam saber o funcionamento da natureza. Tinha sofistas também já. Tinha sofistas, mas os sofistas não estavam buscando a verdade, né? Eles estavam mais... buscando grana e a escola pitagórica ali nesse mesmo momento também, né? Que o Platão chega a conhecer. Aí tinha filosofia. Que já tem uma coisa matemática ali, que é foda, né? E tinha uma coisa... Como é que fala o nome? Esotérica, com S, de pra dentro, que eles expulsavam da escola qualquer um que falasse fora da escola o que estava sendo falado dentro da escola. Os assuntos que só podiam ser tratados pelas pessoas iniciadas. Discreta, né?
Exatamente. Eu vejo os pré-socráticos como, talvez antes deles até, de inaugurar a ciência. Porque são os fisiólogos. Eu vejo o Sócrates como inaugurar a filosofia como a gente conhece, pelo menos no Ocidente, porque da busca da verdade, do entendimento da coisa. Porque ele sai da physis, do grego, né, de physis, da física, né, da natureza. E vem pro ser. Aí ele vem pro caráter, pra personalidade, vem pra ética. Ontológica, né? Isso, exatamente. Aí realmente é um divisor de águas, porque ele passa a tratar do ser, enquanto os outros estavam tratando da physis. Por isso que um dos termos que usam é fisiólogo, né? Sim. Os caras da physis. O cara, de onde nós viemos? Mas o de onde nós viemos no sentido físico. É da água, é da terra. O Tales, se eu não me engano, é o cara que fala da água. E a região que ele nasceu ali era... Tem Demócrito, que é como se fosse o átomo, né? Era a mínima partícula. Parmênides e Demócrito, né? Tem aquela do... Anaximandro, Parmênides e Heráclito. Parmênides e Heráclito, a permanência e impermanência. Isso, que o Platão resolve bem, o Platão já resolve, e o Aristóteles dá uma rematada. Olha a viajada que a gente está dando. Viajar. Que esse assunto é legal pra cacete. Porque a gente tá falando sobre disso, pressupondo que tá todo mundo entendendo e sabendo do que a gente está falando. Cada coisa que a gente falar disso Parmênides e Heráclito, a gente vai ter que explicar o que é, então acho melhor a gente... Demócrito. De autoconhecimento, atomista. Atomista. É legal, né, que quando você vai para a origem das palavras, né, tomo, é uma coisa... É uma divisão. Os tomos dos livros. E o A de negação a tomo. Então, átomo, que não é divisível. A visão do cara não tinha o telescópio, né? Não tinha o microscópio. Porra, não tinha nada disso. É um tipo de Uno. É um tipo de Uno muito pequeno. Né? Eles tinham a ideia do Uno macro e o Uno micro, né? Onde esses caras foram, com o que eles tinham, é um negócio assustador, né? Assustador. Porra. Coisa que vamos voltar para a Terra. Só para finalizar, que os caras tinham muito ócio, né? Tinham muito ócio. Hoje em dia... Platão era de família rica, coçava o saco direto. O ócio é o não fazer nada produtivamente, né? E a gente, hoje em dia, cara, o nosso ócio é praticamente zero. E quando a gente tem um ócio, a gente pega o celular. Tô falando a gente como, né? Pega o celular para ficar girando rios. É isso. E aí, cara, Bom, mas um gancho que o Amoroso falou, do jeitinho, né? Falou assim, esse é meu jeito. Eu já escutei muita gente falar, isso é muito comum. Falou assim, não, eu fiz isso porque é meu jeito. Meu gênio, aí vem e fala também. Meu gênio, né? Aí tem aquela síndrome, aí entra na síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu fui sempre assim. E aí a gente tem que fugir dessa síndrome de Gabriela, né? Tipo, beleza, a gente nasceu assim, a gente cresceu assim, foi sempre assim, mas, não necessariamente. Não vai... E aí, meu? O que você vai fazer com isso? Então, o caráter tem muito disso, né, cara? Assim, essa coisa do eu sou assim, o meu jeitinho, não sei o quê, vem muito do caráter. Você assim, cara, beleza, mas dá para você refletir e ver que isso não tá legal, né? Não é por aí. Mas dentro do que dentro do que o Amoroso falou, também é interessante você notar que ter conhecimento não garante a sua ação em cima desse conhecimento. E a gente tem exemplos que são exemplos muito claros disso. O cara o dissonante, né? O cara sabe, o cara estuda, o cara lê, mas ele não... Isso não... Outro dia eu vi um negócio sobre isso fantástico, que eu não vou saber traduzir agora exatamente nas palavras que eu li, que era, olha, cara, você está lendo aqui, você está estudando pra caramba, você está aprendendo um monte de coisa, isso pode até te confundir mais. Dependendo de como talvez tenha a ver com isso que você está falando, Gulo. Por isso que eu trouxe esse ponto, se você consegue trabalhar um pouco nisso, porque o cara lê tudo, vê lá dos pré-socráticos até os modernos aqui, até Gasset, Sartre, Rand, enfim, o Sóio, seja lá o que for. E aí, esse cara vai ser foda na ação. Não, às vezes esse cara até se perde mais. Às vezes tá mais ferrado. Às vezes a pessoa estudou muito até por soberba, vaidade,
Não por buscar uma vida melhor. Mas às vezes está buscando e não consegue. Às vezes não por fazer aquela pergunta honesta, aquele questionamento de qual é a melhor vida a ser vivida, né? Que é a pergunta lá da Grécia Antiga. Ou então, Gulu, também por curiosidade, muito por curiosidade, a capacidade de buscar aquele assunto, mas sem soberba, mas com a vida. Sem entender que aquilo pode linkar, ou às vezes eu acho até que entendendo e não conseguindo fazer essa transformação, que ela não é fácil. Tem uma história que me passaram, que ilustra bem isso, que me passaram como verídica, tá? Sim, se é verídico ou não me importa muito, porque o que importa bom exemplo, é a essência, né? Que era um cara que era teólogo, cara estudiosíssimo, assim, teólogo, e dava aula de teologia. Ele era leigo, né? Não era padre, não era diácono, era um leigo, e dava aula de teologia, mas um cara muito culto, e aí ele dava aula e ele saía com as alunas de teologia, ele pegava às vezes casado, não sei o quê. Aí, pô, foram questionar o cara, né? Eu falei, cara, pô, você é professor de teologia, sabe? Pô, você sai com as alunas, sai com a aluna casada, sai com não sei o quê. Você tem mulher. Aí ele falou assim, cara, o que acontece? Eu não sou o caminho, eu sou a placa que indica o caminho. Caralho. Puta, muito cara de pau, muita, né, cara de pau, meu Deus. Eu tô mostrando o caminho, não sou eu o caminho. Eu não vou fazer. É isso que a gente tava falando da profissão esses dias no grupo, né? Que eu falei, é até bom, interessante contar isso agora, que eu contei no grupo, que eu tava na Smart Fit, esperando um aluno. Aí tinha um personal, e um cara chegou próximo a ele, esse personal tava dando aula pra outro, e falou, poxa, caraca, eu tava falando com a minha irmã pra ela voltar a treinar contigo, ela tinha engordado bastante, e ela, pô, viajamos pra São Paulo, sabe como é que é São Paulo? Muito restaurante, comemos muito, ela engordou mais ainda, tava desanimada. Falei, não, cara, você precisa voltar pro teu personal pra poder treinar, emagrecer, pô, voltar a focar em você. Ela se descuidou. Aí quando eu olhei pro personal, o personal gordo. Cara, infelizmente isso não dava, não tem condição. A mulher tá mal, engordou, precisa emagrecer, precisa cuidar de si. O personal gordo. Ele não é o caminho, né? Ele é a placa. Ele é a placa. É a mesma lógica, né? Então, aí, por exemplo, você está falando disso, que é legítimo que você está falando, que assim, a pessoa... Agora, você tem que... Essa coisa do caráter te ajuda para você ver se nas suas relações, inclusive nas suas relações profissionais, se você quer ser o caminho ou quer ser a placa, porque eu acho que o ideal é você ser o caminho. Na verdade, acho que o ideal, moralmente, eticamente, é você seguir o caminho. Tu imagina se Jesus só falasse as coisas que ele falou e fosse uma merda. Não tem como. Não é só a placa. Porque, pô, a placa é legal. Assim, tem gente, cara, isso é uma discussão, né? Eu tive na faculdade um professor de atletismo, que era o professor Leôncio, cara, um excelente professor, um cara. E ele, na época, eu acredito, né? Porque eu era novo, devia ter 20 anos, 20 e poucos anos, e eu acredito que ele devia ter, naquela época, em torno de 50. Você conheceu o Leôncio, não? Eu lembro o nome, mas eu não estou conseguindo lembrar. E ele já não... Ele já estava, né, já tinha, imagino eu, em 50 anos, ele não tinha um físico, né? Estava, né, um pouco acima do peso, também não muito, mas um pouco acima. Você via que ele não tinha como demonstrar aquilo na prática. Uhum. Mas, cara, ele dava aulas maravilhosas. Maravilhosas. Ele tinha sido atleta? Pô, não me lembro. Não me lembro, não. Não tive essa informação, não busquei saber se ele chegou a competir universitariamente, mas assim, me lembro que, cara, era um cara que ele até fazia algumas demonstrações, alguma coisa assim, mas não era o foco da aula dele. Ele não tinha, como eu sou técnico de handebol e hoje em dia eu consigo fazer alguma coisa, mas quando eu comecei, eu conseguia fazer. Então eu demonstrava na prática, entendeu? E os alunos gostavam, porque eu conseguia fazer bem, conseguia demonstrar, isso ajudava. Isso não ajuda. Hoje em dia, que acontece muito, que eu falo, né, fazendo um igarapé aqui, a observação é muito importante, cara. É muito importante no gestual. Aí hoje em dia eu já tenho alunos, né, que já até saíram da escola, já estão em faculdade, que volta e meia vão lá treinar, e os meninos menores ficam, cara, cada olhão, né? Porque, então eles fazem esse papel para mim, né? Eu faço mais a parte teórica e eles observam, mas assim, é aquilo. A gente foi para esse assunto, mas eu acho que a gente tem que ser o caminho.
Sim. Eu acho que nós, como professores de educação física, né, na área da saúde, pô, você é cardiologista e vai estar com massa de cigarro no bolso, que acontecia muito. Me lembro que o cardiologista do meu pai, isso estou falando há 30, 40 anos, 40 anos atrás, o cardiologista do meu pai, pô, brigava para todo mundo parar de fumar e ele fumava. Esse assunto, ele é meio tenso, embora acho que para a gente aqui ele pareça meio óbvio, mas ele é meio... É fonte de discussão, né? Ele é delicado. Sim. E aí o que eu acho é o seguinte, Hugo Lô, nesse exemplo, por exemplo, do Leôncio, ele é um professor ensinando para professor. E a fase dele para aquele movimento passou. Então, primeira coisa, ele tem um salvo-conduto, porque... Era um baita professor. E ele já não está mais na fase que ele consegue fazer, que é o que está acontecendo com você agora. Comigo agora. Acontece com o técnico de futebol, que joga futebol e não consegue fazer. Aí vai ter uma outra nuance. Só que ele está ensinando para quem vai ensinar. Ele não está falando algo que você tem que fazer. Sim. E um negócio que não é para todo mundo. Quando você fala de estilo de vida, que é comportamento, que passa por composição corporal, isso é para todo mundo. A coisa muda de figura. Mas olha só, eu entendo o que você está falando, mas o que o Amoroso pegou esse gancho é porque a gente tem que dividir o seguinte: a gente estava falando de caráter. Beleza. E a gente foi para uma parte biológica também, entendeu? Então acho que assim, mas que vale, que eu acho que vale, que tá na mesma seara. Parte ética, né? Pequeno grupo, exatamente. Então, eu acho que é ruim isso que o Amoroso falou, da questão do personal ser gordinho e fazer o emagrecimento das pessoas. Eu acho que o ideal não seria, acho que botar assim o ideal. Acho que ele mesmo, gordinho, não queria estar gordinho. Não gostaria. Não gostaria. Tá? Aí a gente vai entrar também numa outra coisa de... aquela coisa de... Né, a gente não escolhe, a gente, enfim, aquela coisa depois... É outra seara. Não vamos entrar nisso, mas eu acho que, idealmente, ele gostaria de estar com um corpo melhor. Aí aquela coisa, não vamos julgar, porque de repente o cara está passando, meu irmão, é uma fase, o cara passou por tribulações brabas, forte mesmo, e queria... Enfim, não vamos julgar, mas a gente... A sociedade julga, né? A sociedade julga. Mas é o que eu estou falando assim, eu acho que o principal, um dos principais recados aqui é o seguinte: vamos ser o caminho na parte de caráter, na parte de ética, moral, de conduta, entendeu? Aí acho que a gente, aí pode bater o martelo e falar assim, cara, na parte de conduta, de moral, de ética, moral e ética é a mesma coisa, né? A gente não pode ser a placa, a gente tem que ser o caminho. Na minha opinião, isso aí é ponto pacífico. Sim. Para nossas relações, para você ter uma relação que a gente sempre fala aqui de aderência, né, de qualidade no atendimento. Isso é um posicionamento ético. Sim. Você pode ter um posicionamento ético diferente, mas o seu posicionamento ético é esse. Acredito, pelo meu entendimento, que o do Amoroso também é, e o meu também é, e basta olhar para a gente e ver que é. Porque a gente faz aquilo que está pregando. Por exemplo, todos três aqui gostam de bebida alcoólica. Sim. E todos três têm uma tendência a descontrole dependendo da bebida. O que é comum nos três, um certo descontrole com uísque. Calma, deixa eu terminar. O Gulu é mais cervejinho. Ele que está ansioso. Não, mas ele gosta do uísque. Também estou usando um ponto comum. Só que os três, quando param para beber, agora a gente sai daqui, vai lá para a tabacaria, bebe um uísque, não tem exagero. Mas tem o álcool. Sim. Reconhecendo que ao que a gente tem de indicativo na ciência, que também a gente toma um cuidado epistemológico de não falar que está provado na ciência, como eu vejo por aí, mas o indicativo forte na ciência de que não existem doses mínimas seguras para o álcool. Sim. Nós reconhecemos isso e mesmo assim a gente entende que aquele momento, aquela pequena perda de saúde, ela é compensada por outros ganhos que a gente tem ali. Óbvio, que não passando de exagero. E a maior parte, e a gente não bebe todo dia, não bebe o final de semana inteiro. Né? Porra, tem jogo do Brasil domingo, eu não vou beber. Não bebe o dia inteiro, né? Não bebe o dia inteiro. Não bebe até cair. Enfim, eventualmente a gente passa um pouquinho, né, eu e você, Gulo, quando a gente está junto, principalmente. Mas principalmente quando está num ambiente muito, muito, muito seguro, que é na casa de um ou do outro. Aquele dia eu e você na sua casa no seu aniversário,
acabou com a garrafa de uísque. E na tua casa também, no podcast gravação, que a gente gravava na tua casa, a gente encheu o bico de cerveja, aquela cerveja colorida. Esse teu exemplo é bom porque... Mas peraí só, porra, peraí. Eu sei que o episódio é seu, mas deixa eu terminar a caceta do raciocínio. Por que o Gulu tá no ritmo? Ele que tá interrompendo a gente hoje. Pô, ainda bem. Mas a gente, na maior parte do tempo, primeiro a gente tá com a composição corporal em dia, treina o mínimo necessário, se alimenta bem, escorrega pouco, e é exatamente o exemplo do equilíbrio que a gente prega. Sim. E aí eu tô sendo arrogante, não soberbo. Volta aí alguns episódios que a gente explicou isso. Tô sendo arrogante porque é exatamente isso que a gente faz. E não à toa que a gente vem se mantendo ao longo do tempo. Isso não garante nada pra gente, que não vai ficar doente, que não vai ter um problema metabólico, que não vai ter um problema cardíaco, isso não garante nada. Não. A gente só está diminuindo, diminui a chance. Mas eticamente a gente se posiciona dessa maneira. Não. É um posicionamento nosso. A pessoa pode se posicionar de uma maneira diferente e isso abre para um debate. A gente sabe que esse debate é espinhoso, é delicado, e a gente não vai transformar esse episódio neste debate. Aí então volta-se para a questão que passa pelo que você está falando do caráter. Porque o Amoroso, né, conheço menos assim a fase dele de adolescente, mas eu e a Alan a gente se conhece há muito tempo, então eu posso falar, eu e a Alan a gente viveu numa época e num ambiente que as pessoas bebiam. Meu pai bebia, minha mãe bebia, meus amigos bebiam, os meus tios bebiam, meus avós bebiam. Então, assim, a bebida sempre foi uma coisa que ela moldou. 3 ou 4 alcoólatras. Então, a bebida, falando agora de mim, ela moldou o meu caráter de certa forma. Ela estava ali inserida. A bebida passou... comecei a beber relativamente cedo, até me sinto até envergonhado, aquela coisa, né, de, 13 anos. 13 anos e, começou aquela coisa de rua, de tomar aquele vinho de garrafão, aquela brincadeira, não sei o quê. Então, aí o que acontece? Tá no meu caráter a bebida. Aí entra isso, justamente isso que você falou. Me conhecendo, sabendo que tá isso no meu caráter, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me controlar. Até eu brinco assim, eu e minha esposa, a gente gosta de tomar cervejinha junto, é uma maneira da gente, aquilo que ela falou, eu sei que não tem uma dose segura, mas são momentos que a gente gosta, momentos de união, de intimidade, a gente fala que, né, alivia um pouco o estresse e tudo, e piriri, pororó. E agora, a gente, por exemplo, durante algum tempo, quarta-feira, a gente tomava ali, meio de semana, para dar aquela quebrada ali, quarta-noite, a gente tomava ali um pouquinho, não era muito, mas tomava e a gente parou. A gente decidiu, falou, não, vamos parar. Assim, vamos ficar com sexta, ou sexta ou sábado, ou eventualmente sexta e sábado, vamos ficar com o final de semana e aquilo. Sexta-feira, sei lá, eu chego do trabalho, a gente vai sair ali umas 7 da noite, cara, umas 9h30 a gente tá voltando. Não dá nem tempo de você, né, beber, assim. Então, uma cervejinha, eventualmente, quando a gente vai num churrasco, alguma coisa, a gente bebe um pouco mais, o tempo é maior, mas normalmente é isso. Agora, eu já fiz isso adolescente, e hoje em dia eu não gosto, né, aquela coisa assim, se você me chamar para beber na hora do almoço, vamos almoçar, tomar uma cervejinha, acabou minha saída de sábado à noite. Eu não vou fazer 2 etapas. Tomei uma cerveja no almoço, aí vou descansar um pouquinho, vou beber à noite. Já era. Às vezes eu até falo com minha mulher, a gente tá viajando, falo, vamos tomar cerveja, falei, cara, vamos deixar pra noite. Período só, né? Vamos almoçar. Queima largado. Exato, vamos almoçar, cara. Quer tomar um suco, quer tomar um refrigerante? Vamos almoçar. A gente vai, descansa e chega à noite, aí a gente vai e toma. Porque pra mim me dá até mais prazer. Mas enfim, é isso. Tá no caráter. E aí você tem que se reconhecer, se entender, né? Não falar, eu sou assim, eu bebo. Não, cara, você vai beber. Não. No meu caso, assim, eu ia beber sexta, sábado, domingo. Quarta. Sexta, sábado, domingo, de vez em quando segunda, se aparecesse aquela coisa. Eu só bebo socialmente. Mas, tem jogo, tem social pra caramba. Sou muito social, exatamente. Cara. Aí eu sinto, Gabriela, eu sou muito social, cara. Eu bebo, tomo cervejinha, como é que faz, não sei o quê. Eu tenho um amigo que recentemente está passando por isso. Ele trocou uma ideia comigo, eu não estou dando consulta, obviamente. O que o filho da mãe fez?
Tô segurando um pouquinho o palavrão, embora a gente bote lá que não é para crianças. Ele, um dia sentado comigo, uma conversa de amigo, a galera resolveu me perguntar exatamente o que eu fazia, e eu fiquei ali, sem sacanagem, uns 30, 40 minutos, meio que falando sozinho, que não é difícil, sobre tudo que eu faço e como eu faço. E como é que isso, falando de variações, como é que impacta o peso para cá, para lá. E um dos caras da galera, era uma galera reunida, um dos caras falou assim, vou fazer essa porra igual lá. Cara, e sei lá, em um mês ele perdeu uns 5 quilos. Só que esse é um cara que, sabe aquele cara bom vivan? Que é amigo pra caceta de tudo quanto é lugar, do trabalho de tudo que tem. O trabalho tem muita interação. Então tem evento, Guru e Amoroso, quase todo dia. Então quando eu encontro com ele vai estar com a gente hoje, eu estou evitando citar nomes. Quando eu encontro com ele, falei, aí, essa semana, pô, terça-feira teve o Jerry não sei aonde, na quarta teve um sambinha não sei de quê, na sexta não sei o que lá. Então assim, 4, 5 vezes por semana, e ele fala, pô, chega no lugar, meu irmão, é uma cervejinha, uma caipirinha, é um uísque, é um negócio, não tem... Eu tô ali, faz parte da vida do cara. O cara, ele sucumbe às oportunidades do ambiente, que isso é uma coisa relacionada ao comportamento alimentar. Então, como é que esse cara vai... Ele não perdeu mais e não ganhou muito de volta. Deve ter ganhado 1 ou 2 quilos de volta, porque ele continuou com algumas estratégias na parte do dia, aprendeu a meio que contrabalançar, só que não consegue perder mais peso. E bebe demais. A verdade é que bebe demais. Mesmo que ele beba pouco nesses dias, está bebendo quase todo dia. É muita coisa. Caloria, a bebida é muita caloria. E o álcool, né? Independente da caloria, independente de engordar, o estrago cardiometabólico, pô, pelo amor de Deus. Financeiro também. Mesmo que você tome assim. Financeiro dele não está impactando. 3, 4 long necks numa noite, se você for ver o número de calorias, cara, impacta. Não, Guru, claro que impacta, mas eu estou falando metabolicamente falando. Sim. Porque olha só, porque a mesma quantidade de caloria, se ela vier de proteína, gordura e salada, o impacto metabólico é completamente diferente. Isso talvez nem se transforme em gordura no corpo. O álcool, além da caloria que vai ser revertida por conta de função metabólica, você ainda tem o desgaste físico, né? O desgaste cardiometabólico. E aumento o estresse que você está gerando no corpo, aumento da chance de desenvolvimento de doença, é uma confusão. TDAHzamos uma conversa, já foi lá pra puta que pariu. Eu não quero falar palavrão, já falamos logo junto. Vai, Guru, vai, vamos encerrar esse episódio, porque eu acho que... A gente vai dar até porque a gente começa a se perder, porque a gente começa a resenhar, a resenha vira a resenha. Mas eu acho que normal. Acho que a essência foi passada. Foi passada. Você quer fazer algum resumo para terminar? Não, acho que é isso. Acho que a gente conseguiu durante a nossa resenha aqui. Acho que a gente conseguiu foram bons exemplos. Fazer um desenho aí bom do que é o caráter. Fechado. Qualquer coisa, né? A gente sempre fala, procura a gente a gente vai com o maior Instagram, prazer. Cara, tem que tomar cuidado com esse negócio de procura a gente. Outro dia eu entrei, eu fiquei com vergonha até e não respondi. Tem um vídeo que eu postei há mais de um ano. Aí eu tava dando umas olhadas lá na coisa, tinha um comentário lá, o cara fez uma pergunta. Só que uma pergunta que a minha resposta pra ele seria, cara, você tem que perguntar isso para um médico, não é para mim. Aí eu falei, pô, cara, não vou nem responder, sacanagem responder, eu quero guardar agora, meu irmão. Aí eu falei, porra, então, de preferência, primeiro eu tenho que olhar mais isso, que as duas senhoritas não fazem isso, aproveito e dou expor em público. E acho que para falar com a gente, indo lá no Instagram... Eu falei Instagram. É mais rápido. Eu vou demorar para responder do mesmo jeito. Eu entro naquilo ali de 2 em 2 dias, mas tudo bem. Galera, curte, compartilha, inscreve-te. Inscreve-te. O Gamoroso, pô, ele quase tem um orgasmo quando você fala inscreve-te no canal. E até o próximo episódio. Abraço.